todos. Deus nos abençoe. Boa noite. Vamos botar um pouquinho mais de luz aqui no ambiente. Quando a gente estava vindo para cá hoje, a Adriana e eu, no Uber, eu falei a ela, hoje nós vamos ter menos gente do que o normal, por causa do feriadão. Muita gente me falou que iria viajar. E hoje de manhã também eu recebi várias pessoinhas aqui da nossa reunião, da nossa comunidade de fé, dessa estação do Caminho da Graça, me dizendo, eu estou no sítio, eu estou em outro lugar e tal, domingo que vem eu vou estar lá, se você sentir falta de mim, a minha razão é por isso. Então eu já tinha uma ideia, mas nós não nos reunimos em razão de quantidades, nós somos gente que se reúne em razão de qualidade, de harmonia, de amor, de encontro, de fé e de leveza de mente, espírito e atitude, que é o que nós, de todo o coração, precisamos fazer acontecer e se manifestar em cada um de nós, hoje, já e continuamente e sempre. Eu estou falando, desde o domingo passado, sobre bloqueios cognitivos. E aí eu iniciei, e como vocês sabem, eu não estruturo nada, eu só vou falando o que está no meu coração. E quando deu mais ou menos um tempo que eu achei mais do que conveniente, eu parei e falei, então a gente continua no domingo que vem. E é isso que nós vamos fazer. No domingo passado, eu comecei mostrando nas Escrituras esse fenômeno do bloqueio cognitivo recorrente nos Evangelhos. E vimos algumas das alusões de Jesus, quase todas elas com uma arquitetura semelhante, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, tendo coração não discernis. E ele, em cada uma dessas circunstâncias, indica o ponto de bloqueio cognitivo. O que entrou naquele contexto existencial, psicológico e espiritual, na vida daquele indivíduo ou daquela coletividade, porque essas coisas tanto são pessoais e existenciais, como também se tornam coletivas, e Jesus dá com muita clareza, certeza a cada um de nós acerca disso, quando, por exemplo, ele fala de possessão demoníaca, ou de espíritos malignos assolando. Ele ilustra isso com aquela metáfora da casa e aplica aquela mesma metáfora da casa ocupada por um valente bem armado, que no caso é o maligno na mente humana. Aí vem um outro mais valente do que ele, que no caso é Jesus, e o expulsa, e entra e acolhe aquela casa quando é acolhido por ela, e a protege, e ficam em segurança os bens daquele lugar existencial, ou seja, daquele ser humano, tanto quanto ele pega a mesma parábola, a mesma metáfora, num contexto narrado num outro evangelho, contando exatamente a mesma coisa, mas na hora de fazer a aplicação, ele não a existencializa, ele não a individualiza, falando de uma pessoa, ele a coletiviza, a torna geracional, quando diz, assim também acontecerá com toda esta geração. Então, coisas que bloqueiam
a nossa mente, a nossa percepção, tanto podem ser aquelas pessoais e individuais, como às vezes a gente faz parte de algo que tem a ver com um bloqueio geracional. E aí, a ênfase outra vez, quando você chega em Efésios, no capítulo 2, é nestas duas perspectivas. Também, Paulo fala, inicialmente, dizendo que nós estávamos mortos, totalmente apagados, e fomos despertados de um sono da morte. E diz que tanto individual quanto coletivamente estávamos seguindo o curso deste mundo, príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso é ele falando à comunidade de fé lá de Éfeso. Mas é a mesma ideia, a mesma imagem que está presente aqui. E mais do que isso, preste atenção aqui, por favor, mais do que isso, nós encontramos em todo o contexto da Escritura a mesma realidade sendo afirmada do Velho Testamento em diante. Não existe praticamente nenhum lugar no contexto, por exemplo, do Velho Testamento, tanto quanto do Novo, que essa dimensão ou esse aspecto não estejam sendo afirmados. Está todo mundo prestando atenção? Porque eu não tenho a menor vocação para pregar para distração. Está todo mundo aqui comigo? Então, diga amém, por favor. Olha só, a gente tem o texto de Mateus, no capítulo 16, quando se diz, por exemplo, que... Deixa eu pegar para você aqui. Nós temos capítulo 16, que eu vou ver daqui a pouco com vocês, mas textos correlatos. Tendo olhos, não vedes. Possuindo ouvidos, não escutais. Não vos recordais. Aí ele alude àquela multiplicação dos pães e como o pessoal estava com horror, com medo, os discípulos, de que porventura lhes faltasse pão na viagem para o outro lado do mar da Galileia, quando Jesus tinha acabado de fazer 2 multiplicações de pães. A mesma coisa você encontra recorrentemente, ou em Marcos, no capítulo 4, no verso 12, quando nós vemos o que se diz, mesmo que vejam, não percebem, ainda que ouçam, não compreendem. É por isso que não se convertem, para que não sejam perdoados. Aí você vai para Deuteronômio 29:4 no Velho Testamento e diz exatamente a mesma coisa. Contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ouvir e ver com discernimento. Isso no Velho Testamento. Ou no Salmo 69, 23, que diz que se lhes escureçam os olhos, para que de fato não possam ver, fazem-lhes tremer o corpo sem que haja como cessar. Ou ainda, no Salmos 115, de 5 a 8, quando se fala dos ídolos feitos de pau, de bronze, de pedra ou de madeira, que têm olhos, mas não são capazes de ver, e boca, mas não são capazes de falar, e a conclusão é a seguinte: assim se tornam todos aqueles que os adoram. Ou em Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10, quando se diz, Deus diz a Isaías, vai e dize a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis.
Ou ainda em Isaías, no capítulo 42, ó surdos, ouvi, vós cegos, fixai vossos olhos, para que possais enxergar, e aí prossegue, mostrando o mesmo bloqueio de sensorialidade. Ou no capítulo 44 de Isaías, que diz, eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. Ou o profeta Jeremias, no capítulo 5, no verso 21, que diz, agora, pois, atentai para estas palavras, ó povo insensato e tolo, sim, vós que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvido, mas se nega a ouvir. Aí a gente chega até o Novo Testamento, em Mateus 13, quando da parábola daquelas sementes jogadas pelo semeador no coração humano, e Jesus, no texto de Mateus 13, 14 e 15, evoca outra vez o profeta Isaías, que falou 1000 anos antes, 800 anos antes dele, e diz, ainda para que se cumpra a profecia de Isaías, ainda que continuem e estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, jamais percebereis. O capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 40, que diz, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Ou ainda, Paulo falando em Atos, no final do livro de Atos, capítulo 28, versos 26 e 27, se diz que ele repercute a palavra de Deus nele, dizendo, vai a este povo e diz-lhe, ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, mas de modo nenhum percebereis. Ou em Romanos 11:8, onde se diz, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o dia de hoje. Ou o apóstolo Pedro, no capítulo 1, segunda epístola dele, no capítulo 1, verso 12, diz, por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis lembrados e firmados neles, para que, porventura, não percais o discernimento. E aí é uma quantidade enorme de outros textos, como em Ezequiel 12, verso 2, que diz, filho do homem, tu vives no meio dessa casa rebelde, deste povo. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Eles têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar. Porquanto são uma casa rebelde. E aí eu poderia prosseguir para sempre. Entraria num estado de leitura cansativa para vocês, mostrando, prestem atenção, que desde o início, um dos maiores problemas humanos é de bloqueio de cognitividade, é entender. Entender. É por isso que quando Jesus se apresenta na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas, no capítulo 16, capítulo 4, verso 16, ele diz que foi enviado para abrir os olhos aos cegos, para abrir o ouvido aos surdos, para dar entendimento aos turvos de coração. É outra vez a mesma coisa, o tempo todo, porque o grande problema da vida da gente é discernimento, é entendimento, é compreensão, e não tem ninguém aqui que não sofra disso, absolutamente ninguém. O mais saudável de todos nós tem transtornos cognitivos de alguma natureza. O tempo todo. Pelas razões as mais variadas, e hoje eu não terei tempo de falar das razões, eventualmente eu venho a falar no próximo domingo. Mas hoje,
Eu quis fazer essa introdução para dizer que isso não é uma questão contemporânea, não é de agora, é de sempre. Um dos grandes e maiores problemas humanos é, de fato, ver o que está acontecendo, conseguir ouvir o que seja realidade e discernir com o mínimo de isenção, conseguindo perceber com mais clareza aquilo que, do contrário, se eu não vier a perceber, eu posso cometer as piores injustiças, marginalizações, ostracismos, atitudes negativas para com as pessoas, praticar males sem nem me dar conta, sem nem me enxergar em relação ao que eu esteja fazendo de ruim. E eu falo como alguém que está há meio século ouvindo pessoas de um lado e do outro, ofensores e ofendidos, e vendo que praticamente de maneira unânime, nem o ofendido, nem o ofensor conseguem enxergar com clareza o ofensor, aquele a quem ofende, e o ofendido não consegue discernir também a natureza do seu ofensor. E aí os ciclos e os processos só vão crescendo das formas as mais diversas e variadas. Por exemplo, quase tudo pode nos desviar do eixo cognitivo. A gente existe numa multidão de contingencialidades, de conjunções, de fatores, de vetores, de convergências, as mais variadas e múltiplas, que se a gente não estiver o tempo todo com o coração minimamente interessado em se perceber, em se conhecer, fazendo exercício diário, no mínimo diário, de autoavaliação, de pergunta a nós mesmos sobre de onde vem nosso olhar, nossos humores, nossas interpretações, nossas antipatias, nossas resistências, nossas atitudes ostracistas em relação a pessoas. De onde vem a multidão de sentimentos e emoções que nos perpassam e frequentemente a gente só deixa acontecer e não faz a menor pergunta. Tem alguma cadeira aí movendo para lá e para cá, vamos dar uma segurada. E a gente não faz nunca pergunta no coração de onde vêm aquelas realidades que vão nos assolando, vão tomando conta de nós, vão nos afogando, vão nos possuindo. Você mesmo, enquanto eu estou falando, se estiver me dando a atenção devida, já deve ter lembrado ou criado diversas associações dentro de você em relação a aspectos variados da sua vida. Pelo menos é para isso que eu espero que a gente esteja aqui. Não para eu falar, mas para a gente conectar coisa com coisa. Para a gente tentar ouvir essa palavra e plugá-la adequadamente às quantidades enormes de entradas da nossa vida que produzem um resultado final que é aquilo que nos apresenta, nos representa e nos factualiza diante dos sentidos dos outros, da vida, das nossas relações. E não há ninguém aqui que possa dizer, não, eu sou perfeito em relação a isso. Ninguém. Só houve um cognitivamente falando totalmente limpo, vendo o que era, ouvindo o que fosse e discernindo a verdade.
todos os demais olham a partir de uma quantidade enorme de traumas, angulações, educações, aculturações, choques, sentimentos, autovisão, olhar de si mesmo, positivo ou negativo, além de si, o que já falsifica a percepção inteira das coisas, ou aquém de si mesmo, o que também destrói toda a percepção. Quando eu vejo para além de mim, é porque eu estou vendo a vida com óculos de um narcisismo profundamente exacerbado, o que vai criar lentes superlativas, aumentativas, de uma autoglorificação que vai acabar me destruindo, me fazendo um mal enorme. Ou quando eu olho aquém de mim, uma autoimagem baixa, me amando pouco ou nada, aceitando tudo aquilo que disseram de negativo contra mim, que me complexificou e me reduziu, eu vou perder o potencial inteiro de quem eu poderia ser e realizar. Isso é inevitável, é infalível. Um vai ficar frustrado e o outro vai ficar irrealizado porque podia ter feito e nunca fez, e vai morrer amargurado dizendo: por que para mim nunca me foi dado o bastante para eu ser quem de fato eu talvez pudesse ser, porque a própria pessoa nem sabe o que seria isso, de tão bloqueada que ficou. Aí o que nos leva a esse estado pode ser tudo na vida. Tudo. Se a gente não quiser fazer uma viagem enorme e ficarmos, por exemplo, aqui hoje, com dois ou três exemplos de natureza bíblico neotestamentária dos evangelhos, você abre aí em Mateus 16, como eu falei no início, e você vê Jesus perguntando aos seus apóstolos quem as multidões diziam que ele era. E aí, eles começaram a dizer o que o povo estava falando. Aí chega uma hora e Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz, tomando a palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, ele está dizendo: tu és o Messias, tu és o Emanuel, tu és Deus conosco. Aí Jesus diz: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E aí vai prosseguindo e advertindo aos seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E o verso 21 do capítulo 16 começa assim, preste atenção. Desde esse tempo, é bem pedagógico quando diz: até aqui o ensino foi para chegar a essa constatação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado tu és, Pedro, porque não foi carne, não foi sangue, não foi teologia, não foi filosofia, não foi academia, não foi conclusão, não foi elucubração pessoal, não foi inteligência de nenhum nível, tipo ou natureza, não foi. Ninguém teria a condição humana de, olhando para um outro ser humano, com saúde mental suficiente, dizer: quem tu és? Para mim tu és Deus. Uma declaração dessa te coloca no lugar de doido ou no lugar de alguém que recebeu uma revelação divina. Mas não abre espaço para uma terceira alternativa. Então, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Aí o que é que acontece?
Acontece que Jesus, desde esse tempo, preste atenção, começou Jesus, o Cristo, a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário falar com todos eles, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E o texto diz, desde esse tempo, ou seja, repetiu, começou Jesus o Cristo a mostrar, a abrir, a revelar, a demonstrar, a pedagogizar essa consciência na mente dos seus discípulos, dizendo-lhes o que aconteceria em Jerusalém. Aí Pedro, o mesmo Pedro que tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus, a quem Jesus tinha acabado de dizer, dá-te as chaves do reino dos céus, pega Jesus e o chama à parte, já assim cheio de autoridade, olhando para si mesmo com um poder e uma veemência enormes, chama Jesus à parte e começa a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, é o que procede da elucubração mental, não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O mesmo cara que tinha acabado de dizer aquilo que Jesus tinha dito, cogitação, pensamento, reflexão, lógica, filosofia jamais te levariam a essa percepção. Isso foi revelação do meu Pai. Aí, o que eu quero dizer? É que não raramente determinadas alegrias sublimes, determinadas certezas que a gente adquire de graça de Deus na vida da gente, até o que seja mais positivo, que tinha acabado de acontecer. Bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai. Esse mesmo indivíduo agora, quando Jesus diz, nós vamos para Jerusalém e vão me matar, me esfolar, vira-se, chama a parte, para com isso. Alegria de ter sido louvado, validado, como alguém que tinha recebido um canal de revelação do Pai que está nos céus, afirmando Jesus, não podia ser mais positivo do que positivo foi. Mas essa alegria, todavia, chega para ele como um turvamento cognitivo, associado a uma segunda coisa, preste atenção, sabe o que é? É que ele, como todos os demais apóstolos e pessoas da geração dele, nos dias de Jesus, imaginavam que quando viesse o Messias, ele não iria, como pensam até o dia de hoje os muçulmanos, ele não iria ser levado para uma cruz, sofrer nenhum martírio, porque seria poupado por Deus, ele viria para trazer vitória e libertar o povo de Israel do domínio de quem quer que fosse o opressor, no caso eram os romanos. Isso todos eles criam, incluindo Pedro. E quando ele diz para Jesus, tu és o Cristo, o que ele está também dizendo implicitamente é, eu sei o que tu escondes e sei que no final de tudo, tu vais meter a mão e vais resolver todas as coisas para nós. E para a nossa geração inteira. Esse excesso de certeza, validado por uma revelação celestial.
Eu vejo coisas que ninguém vê, eu sinto coisas que ninguém sente, eu enxergo coisas que ninguém enxerga, eu discerno coisas que ninguém percebe. Eu tenho um canal com Deus que ninguém tem. Tudo muito lindo, mas com um poder extraordinário de, ao invés de me projetar para acolher mais e mais o que seja revelação de Deus para mim, sem discutir com a verdade, sem querer apresentar um Enem para Deus passar, de acordo com os protocolos das minhas conveniências de pensamento para validar ou não validar uma palavra de Deus, quando ao contrário eu desisto de tudo isso e só acolho o que de Deus me venha, agrade-me ou não me agrade, mas sendo palavra verdadeira de Deus é para mim. Todavia, uma supervalidação dessa natureza eu tenho visto fazer surtar uma infinidade de pessoas. No meio cristão, então, o cara começa às vezes muito bem, e se ele receber uma validaçãozinha, de repente você começa a ver a pessoa surtar geral. Aí não enxerga mais como deveria enxergar, não ouve mais como deveria ouvir, ou em qualquer outra coisa, na casa da gente, um filho mais preeminente nas conquistas sociais, por exemplo, pode correr o risco de tanta validação que receba, de elogios que receba, venha desenvolver uma atitude que vai logo adiante começar a promover cegueira cognitiva e de percepção e de discernimento, porque há um processo de afastamento da realidade com tudo aquilo que se superlativiza ou com tudo aquilo que nos diminui radicalmente. Até o que seja mais positivo pode produzir isso em nós. Imagine as coisas negativas. Como a gente encontra no cotidiano da maioria de nós. Alguém que nasceu numa família que te esmagou, que te acachapou. Ou que teve mestres opressivos na escola, na faculdade. Ou circunstâncias que você nem discerniu ainda, de sentimentos estranhos que tomaram conta de você e você não fez nenhuma tentativa de descobrimento para saber de onde aquilo eclodiu. De onde? Por exemplo, quando entregaram Jesus a Pilatos, e Pilatos ficou tentando salvar Jesus da cruz, o texto do Evangelho diz: pois Pilatos bem sabia que por inveja eles o tinham entregado. Inveja, por exemplo, é uma miséria. Mata com toda e qualquer justiça cognitiva possível no olhar da gente. Ressentimentos, rancores, mágoas, antipatias que a gente não sabe nem de onde vem, geralmente nascem da gente ver no outro projetado aquilo que em nós a gente esconde mais camufladamente. E o outro revela da maneira mais despudorada. E aí a gente passa a ter uma raiva enorme dele como constatação daquilo que nós escondemos e ele com despudor demonstra. Mas como a gente esconde, a gente se põe num lugar de superioridade cognitiva em relação a ele e passa a antipatizá-lo. Na maioria das vezes não consegue nem fazer a leitura psicológica do que está acontecendo com a gente, simplesmente diz: não vou com a cara dela ou dele.
você não gosta de você escondido em você mesmo. E não está suportando ver o reflexo de você vindo do outro com tanta obviedade. E há uma quantidade brutal, praticamente tudo pode fazer isso com a gente se a gente não buscar equilíbrio todo dia. Como, por exemplo, naquele texto lá de Mateus, da parábola dos talentos, 24, 25, do Evangelho de Mateus, como eu citei no domingo passado, aquele que recebeu mais, o que recebeu médio, o que recebeu menos. E os que receberam mais multiplicaram, dobraram o valor do que tinham recebido. O que recebeu menos sentou em cima. Fez um buraco e sentou em cima. Botou a busunfa cognitiva no que tinha recebido como dom. Sentou em cima. Qual é a razão? A teologia que ele tinha absorvido de um Deus severo, perverso, cobrador, exigente, cheio de demandas. Foi isso que ele declarou. Eu peguei o teu dom, a tua graça, fiz um buraco e sentei em cima. Porque eu sei quem tu és. Olha a presunção do cara. Eu sei quem tu és, eu sei que tu pedes o que tu não deste, que tu demandas o que tu nunca entregaste. Então, sabendo que tu és assim, eu resolvi sentar em cima para quando tu chegares a dizer, pega o que é teu e some de mim. Eu não acho irrelevante que Jesus tenha feito constar nas mensagens do Evangelho, dentre as coisas tão importantes a dizer, um episódio dessa natureza. De como a gente pode, a partir de um olhar distorcido de Deus, arruinar com todo o nosso potencial na vida. Eu não faço outra coisa na existência a não ser lidar com isso desde a minha juventude. O que é que o olhar distorcido de Deus produz nas pessoas? Para todo lado. O cara que, na sua tolice, é um tolo, sabe nada, não conhece nada, mas é pulsionado pela sua ignorância, entra numa reunião, aí ouve uma profetisa que ele não conhece, que diz a mesma coisa para todo mundo que vai lá há muitas décadas. Aí chega para ele e diz, oh, meu filho, assim diz o Senhor, eis que eu te unjo, e tu vais levar o meu nome aos povos, e tu vais me fazer conhecido e revelado entre aqueles que não me conheciam, e começa a dizer um monte de coisas para ele, e aí logo depois você vê aquele cara que até então era acanhado, sai dali num esfuziamento enlouquecido, falando grosso, Senhor me ungiu, aí vai, agora com internet, a primeira coisa que ele faz é abrir um canal, e vira influencer, e vai embora, porque a maioria dos que eu vejo sofre de uma distorção cognitiva absoluta. E vão contagiando, passando isso adiante, fazendo uma criação de falsificação cognitiva coletiva, de modo que as fake news são completamente naturais, porque até aquilo que o indivíduo fala com uma sinceridade burra e ignorante, já carrega a falsificação em si mesma. Não é à toa que se botou o nome dessa era, desse milênio, por enquanto, de a era da pós-verdade. O que denuncia um problema absoluto de cognitividade humana e planetária. Você fica ouvindo o que as pessoas dizem
umas das outras, e elas podem estar expostas umas às outras, mas a percepção não decorre, por exemplo, da proximidade. Frequentemente, quanto mais próximo, pior, muitas vezes, é a distorção. Porque você enxerga com a emoção machucada. Ou enxerga com a humilhação que o outro te trouxe. Ou enxerga pela repetição, com a recorrência das mesmas coisas, o que já faz você pensar, sempre dessa pessoa virá isto e aquilo. Portanto, eu vou mudar a minha vida em relação a tudo quanto possa ser concernente a essa pessoa, e sem perceber, uma dimensão inteira da sua vida é anulada, morta, tirada e afastada e decepada de você. E aí a gente vai andando, segundo o curso desse mundo, sem saber de nada, dizendo eu para aquilo que não é você. Que é uma persona que você desenvolveu para explicitar essa cognitividade distorcida que você carrega. O Evangelho todo é a respeito disso. Ou quando você vê desde Isaías 53, quando se diz, vimos a aparência dele e a desprezamos, era como a raiz de uma terra seca, nela não vimos nem aparência nem formosura. E aí vem a descrição do servo sofredor que entrega a vida pelos pecados, pela iniquidade de todos. E aí a conclusão é, mas nós o desprezamos. Porque o enxergamos com os nossos olhares do que seria dignificante, do que seria prosperidade, do que seria bênção de Deus, do que seria realização divina, validatória para a existência de uma certa pessoa. Não vimos isso, portanto desprezamos. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, você chega no capítulo 8, tem uma pergunta de Jesus que a gente deveria guardar para nós com singeleza de coração para sempre. Uma pergunta tão linda quando ele diz, por que sois incapazes de entender a minha linguagem? Por quê? Sois incapazes de compreender a minha linguagem? É uma pergunta de Jesus perplexo. O que eu falo, eu ilustro, eu explico, eu tento fazer tudo o mais simples possível. No entanto, ele diz, no capítulo 8, no verso 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Quais são todos os bloqueios cognitivos? Não é à toa que logo depois disso, no capítulo 9, vem aquela cura do cego de nascença, vocês lembram? Tudo ali é de caso pensado. O apóstolo João botou uma coisa depois da outra para que uma clarificasse a outra. Aí é o homem que já nasceu sem ver nada. E uma outra coisa interessante é que o capítulo 9 inteiro de João, que é sobre esse homem que nasceu sem ver nada, no texto grego, a grande ênfase, quando aqui na nossa tradução em português se diz, pois sabemos, pois conhecemos, no grego é, temos visto, vemos, enxergamos. Essa é a certeza dos religiosos. Em relação ao homem que nasceu sem enxergar nada, a contraposição são os entes da religião dizendo nós sabemos, nós vemos, nós entendemos, nós compreendemos.
E Jesus conclui dizendo: se vocês tivessem de fato visto, soubessem e entendessem, vocês não teriam pecado nenhum. Ou se pelo menos vocês não soubessem de nada, pecado não terias. Mas porque vós dizeis, nós vemos, nós sabemos, nós entendemos, subsiste, permanece o vosso pecado. Porque vocês mesmos se julgam nessa presunção de que vocês enxergam. Não é à toa, em Mateus, no capítulo 7, Jesus nos introduz o assunto do bloqueio cognitivo, radical e essencial, quando diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis julgados, com os critérios e as categorias com as quais vierdes a pronunciar as sentenças de vocês, vocês receberão o mesmo critério e categoria de volta. Não confiem nos poderes cognitivos de vocês, porque isso tem desgraçado o mundo. Um líder de uma nação se levanta e diz: nós temos certeza de que precisamos fazer o que precisamos fazer. Aí tem uma chacina em Gaza. Tudo isso movido a crenças, convicções, certezas. Aí vem um outro e diz: não, no tempo dos czares a nossa fronteira se estendia por toda essa região até a Crimeia. Precisamos de todos esses portos. Isso era assim no tempo dos czares. Certo deve ser isso, e eu sou a pessoa que estou aqui para encarnar esse projeto. E daí para frente, bomba na Ucrânia. E o cara chama isso não de guerra, mas de forças espirituais especiais de combate. Aí você vê alguém sobe na liderança religiosa da antiga Pérsia, do Irã de hoje, os ayatolás que estão lá, cheios de certeza. Aí o mundo vai se tornando um inferno. Aí cada um que se levanta com outras certezas radicais, especialmente as que são praticadas em nome de Deus, mais frequentemente do que quaisquer outras, são as mais tenebrosas das suas práticas e realizações. Mas em qualquer que seja a área. Eu queria hoje, com praticamente 70 anos de idade, ter tido algumas consciências que eu tenho hoje, quando eu tinha 20, 25, 30, 35, 40, 45, até mesmo 50 anos de idade. Como cantamos hoje aqui, tem certas coisas que depois que você entende, desacelera, como a gente cantou aqui no Amor, desacelera um bocado de coisas na gente. É por isso que o ditado em inglês diz: Youth is wasted in the young. A juventude é desperdiçada no jovem. Você está com aquele vigor todo, mas não tem a consciência. Só tem certezas. E sai atropelando tudo, atropelando todos, em nome do bem, em nome da verdade. Meu pai não sabe de nada, minha mãe também não, ninguém, nem o mundo. Se eu não tivesse existido, a Terra não saberia nada do que ela poderia ser. Você se torna um centro de gravidade cognitiva, e aí a miséria te cega.
Eu teria muito mais a falar. Embora eu confesse a vocês que no dia de hoje eu fiquei um pouco distraído nos primeiros 20 minutos. Achei que estava um movimento muito grande, uma barulheira muito grande aqui. Eu não estou muito acostumado à distratividade. Mas eu quero parar agora e pedir ao Senhor que alguma coisa tenha ficado para você. Alguma coisa. Alguma lição. Hoje, eu iria dar uma ênfase muito grande na construção do humor como fator de saúde cognitiva. Mas acabou que eu nem enveredei por essa dimensão. O humor é uma das coisas que Jesus mais valoriza no que diz respeito à cognitividade no Novo Testamento. Quando ele conta aquela história para os religiosos fariseus, que estavam reclamando o tempo todo de tudo e de qualquer coisa, nada os satisfazia. Aí Jesus disse: a que eu compararei esta geração? Senão a meninos na praça, e que a gente convida para brincar de amarelinha ou convida para brincar de enterro, como havia quando eu era criança lá no Amazonas. A gente tinha um tempo, uma hora do ano em que se brincava de enterro, de velar morto. E se tirava a maior onda com aquilo ali. Era interessante a beça, você ia até buscar meninas na madrugada. Onde é que tem morto para a gente velar? E era um dia de muita alegria, quando eu era criança. Jesus diz a esse grupo: quando convidamos vocês para brincar de velar o morto, vocês não querem. Porque veio João Batista e era como quem velava o morto. Só pregava coisas densas e pesadas e difíceis, e vocês o rejeitaram. Mas quando a gente convida vocês para brincar de amarelinho, de pique-bandeira, de diversão, de bola, de beach tênis, de qualquer coisa animada, vocês também não querem, porque vim eu, e sou vôlei, basquete, beach tênis, alegria, pique-bandeira, esconde-esconde, gargalhada, amarelinha. Eu cheguei com essa leveza e vocês dizem: não, ele não. Ele é leve demais, a gente também não gosta dele. Jesus disse: nem Deus pode agradar vocês com esse humor. O humor é um dos maiores destruidores de saúde cognitiva que a gente pode ter. E ele nasce de tantas fontes diferentes, e pode ser temporário, mas algumas vezes ele se transforma numa condição contínua, de essência, de âmago, de carnegão psíquico negativo, que só consegue produzir aquele humor que mata toda a possibilidade de enxergar qualquer que seja o extremo da vida, ou a vida em si mesmo, ou qualquer coisa nela, porque a gente já carrega essa premeditação que estabelece a confrontação e a negatividade, não importa o que me ofereça. Aí vai ser difícil você ser um profissional próspero. Vai ser muito difícil você se dar bem até com as meninas ou com os meninos. Vai ser muito difícil você ter amigos sólidos e contínuos. Vai ser muito difícil. Qualquer coisa que dependa de estabilidade,
de emocionalidade minimamente razoável, que decorra de um humor que coloque você com aquela capacidade de responder à vida com propriedade, adequação e proporcionalidade, que é o que o humor faz na gente. Mas domingo que vem a gente continua conversando. E eu espero estar num dia assim com o meu fluxo mental mais natural, como normalmente ele é. Mas ajudem, não distraiam. Vamos ficar em pé, por favor. Domingo que vem eu quero falar sobre Mateus, no capítulo 13, a parábola do semeador, e por que a gente tem aquelas respostas de bloqueio cognitivo que a gente encontra diante da mesma semente, da mesma mensagem, do mesmo mensageiro, das mesmas circunstâncias, respostas diferentes. E quero falar com você também sobre o que daí decorre e, ao final, o que pode nos sarar. O que pode nos manter num caminho cotidiano de cura. A gente nunca vai estar sarado se pensar que estiver, adoeceu gravemente. É um estado de revisualização constante, para a gente manter o mínimo de saúde mental, de entendimento, de compreensão, de discernimento, de proporção, de avaliação dos outros e de nós mesmos, conhecendo minimamente o nosso próprio coração, para que a gente não cometa erros horríveis na vida, que podem alterar todo o nosso futuro. Por isso, todo dia, a gente precisa checar a bússola, o norte da nossa existência, que deve ser ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é a única realidade que pode nos salvar a mente e dar uma proporção de justiça interpretativa de cada um de nós, nos ajudar a nos posicionarmos com saúde na vida. Dos mais novinhos entre nós até qualquer idade, aonde ainda é possível fazer mudanças importantes e restauradoras. É o que eu te peço, Jesus, em favor de todos nós aqui. Cada um de nós, porque não tem ninguém aqui que não sofra desse mal, que não enxergue torto, que não interprete equivocadamente, que não antipatize, que não queira nem ouvir alguma coisa a respeito de alguma pessoa, que de saída já não bloqueie o coração, a emoção, o sentimento, a boa vontade, a atitude, já não tenha um veredito feito contra o outro,